Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando você está vendo esse vídeo, mas meu nome é Karine e eu sou professora de raciocínio lógico aqui no Ponto há 6 anos. Sou auditora fiscal da Receita Federal, passei no concurso de 2010 em 39º lugar geral. E desde então estou aqui no Ponto ministrando as disciplinas de raciocínio lógico, estatística, matemática financeira, matemática básica. Hoje estamos aqui para falar do curso de raciocínio lógico para o concurso do TRT da 20ª região. A 20ª região é a região de Sergipe, ali no estado de Sergipe, e o concurso vai ser no dia 4 de dezembro, e o edital saiu meio a toque de caixa aí, mas estamos aqui para falar tudo sobre esse edital e tudo sobre a prova da FCC, que é a banca escolhida pelo TRT para fazer o concurso. Eu, nessa aula de hoje, vou falar um pouco de como vai funcionar o curso e também vou falar um pouco de já introduzir um pouco de lógica, que é o assunto que a gente vai estudar inicialmente no curso. Não é uma aula em que a gente vai esmiuçar a teoria toda, porque isso a gente vai fazer durante o curso, mas é uma aula para a gente ter uma noção de como funciona e tal, e para a gente falar um pouquinho aí de como funciona a lógica. Eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar minha tela, porque daí vocês conseguem ver o arquivo que vocês já vão ter em mãos, é só imprimir, já está na área ali do aluno. Então, é só você acompanhar, sempre vai ser assim, eu vou usar um arquivo aqui para explicar, e esse mesmo arquivo você vai usar para estudar, e aí você vai resolver os exercícios, vai estar tudo ali, certo? Então, vamos lá, vou compartilhar minha telinha aqui. Aula demonstrativa de raciocínio lógico matemático para o TRT da 20ª região. Isso aqui eu já falei, né? Falei um pouquinho de mim. Dois pontos principais, assim, sobre os meus cursos aqui no Ponto, eu acho que eu sempre falo isso, não custa falar de novo. Eu não sou teórica da matéria, né? Eu sou uma concurseira. Então, assim, eu sei o que as bancas cobram e como elas cobram, porque eu já estudei muito sobre isso, mas eu não sou uma pessoa que me atém a teorias desnecessárias, a repimboca da parafuseta que não cai. O meu objetivo aqui é fazer você acertar o maior número de questões possíveis, com o menor tempo de estudo possível. Esse é o meu objetivo aqui. A gente tem no concurso um monte de matéria para estudar, não é só raciocínio lógico, é português, é um monte de direitos, é um monte de coisa. Eu sei que a maioria das pessoas que está vendo essa aula não gosta de raciocínio lógico, então o meu objetivo não é ensinar para vocês aquele livro que está lá na biblioteca da faculdade ou que está lá na biblioteca do colégio e que tem tudo, até aquele XPTO que nunca cai. Não. O meu objetivo aqui é falar do que cai no concurso. O que mais cai, o que as bancas estão cobrando. Meu objetivo aqui não é fazer ninguém ser formado em matemática ou estatística, nada disso. Certo? Um outro objetivo meu aqui é sempre esmiuçar o conteúdo. Eu gosto de falar muito. Eu sou faladeira, então eu gosto de falar muito. Mesmo que às vezes eu fique numa questão meia hora. Eu prefiro falar de uma questão meia hora e você com isso ter base para conseguir resolver as outras, e as outras vão estar resolvidas todas no material, né? O material tem todas as questões resolvidas, do que ficar passando rapidinho por um monte de questões e aí ninguém entender nada. Então, eu gosto de esmiuçar o conteúdo, de fazer bastante explicação, de falar bastante mesmo, porque eu acho que é por aí que se aprende. Então, nada aqui vai ficar subentendido. Na dica de nada. O curso vai se dar da seguinte forma. Vão ser 5 aulas. Então, vão ser 4 aulas, né? E mais essa aula que é a aula demonstrativa. Então, vão ser 5 aulas. Cada aula vai ter 2 horas de aula em vídeo. Essa aula demonstrativa vai ter mais ou menos 1 hora, é um pouquinho mais curta, mas as próximas aulas vão ser de 2 horas. E essa aula vai ter uma teoria, e vai ter exercício resolvido na aula, e vai ter exercício resolvido também para você fazer em casa. Então, é para sair daqui e ir para a prova, não precisa estudar mais nada.
Então, também não é o objetivo aqui ensinar para quem já sabe. Mesmo quem não possui conhecimento algum, tem condição de acompanhar as aulas. Eu não dou aula para quem sabe, eu dou aula para quem não sabe. Quem sabe tem que se adaptar. Quem não sabe é que vai se dar bem, tá bom? Então, a banca do concurso é a FCC, né, como eu já havia dito, e o curso vai ser focado nessa banca. Então, aqui a gente só vai ver FCC, só vamos falar de FCC, e o nosso foco é fazer uma análise precisa da FCC. Nosso foco é falar precisamente o que está caindo na FCC. Não vou me preocupar com outras bancas, vou me preocupar com a FCC. Ao final de cada aula escrita, a gente vai ter um Memorex. O Memorex é uma folhinha, meio resumo, para você revisar o assunto de forma rápida. Ou seja, você pode imprimir o Memorex e levar lá para o dia da sua prova, e antes de entrar lá na sala, você dá aquela lida rapidinho para lembrar aquela última equação, que às vezes você não entendeu direito, ou não digo nem entendeu direito, mas aquela última equação que é mais dificinha de lembrar e tal, tá ali no Memorex. Então, o meu objetivo é que você tenha, no final desse curso, 4 folhas que resumem a matéria. Deixem tudo resumidinho para você ir para a prova, só levar essas folhas e, ó, se dá bem. Esse aqui é o edital do concurso, né? Peguei lá mesmo no edital do TRT. É um edital que a FCC já cobrou outras vezes, e eu gosto de dividir esse edital da seguinte forma. Primeiro, tem a parte de matemática do colégio, né? Que é aquela parte de número conjunto, números naturais, operações, adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, expressões numéricas, múltiplos e divisores, frações, operações com frações. Então, essa aqui é a parte de matemática, básica. A minha letra melhora, tá, gente? Vai melhorar, pode ficar tranquilo. Aqui eu tô escrevendo bem rapidinho. A segunda parte é a parte de proporção. Também a gente aprende também no colégio, mas é uma parte um pouco mais que envolve um pouco mais de raciocínio mesmo. Essa parte aqui envolve mais a parte de cálculo, né? Você vai calcular. Aqui não, aqui é aprender uma proporção, uma regrinha de 3, porcentagem. Então, aqui é uma parte que a gente chama de proporção, digamos assim, se a gente for resumir, é proporção, porcentagem. Essa terceira parte aqui é a parte de estruturas lógicas, que a gente vai começar na aula de hoje. Então, a gente vai falar da parte de lógica em si, lógica formal, que a gente chama, que é a parte de lógica, de falar dos conectivos, falar dos equivalentes, das negações lógicas, dos argumentos. É uma parte que a FCC gosta muito de cobrar e é uma parte que dá para tirar uns pontinhos bem legais aí para a prova. Essa última parte é a parte que eu chamo assim, eu sempre chamo essa parte de compreensão, porque é aquela parte assim, quando a banca diz isso aqui, ela quer dizer assim, olha, gente, eu posso cobrar o que eu quiser e vocês não podem dizer que não fugia do edital, tá? Então, eu posso cobrar compreensão e elaboração da lógica por meio de raciocínio verbal, compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos, compreensão do processo lógico, que a partir de um conjunto de hipóteses conduz de forma válida conclusões determinadas e bibibi, bobobó, bubu, bebebé, bababó. Então, isso aqui eu chamo sempre de compreensão, que é aquela coisa assim, ó, compreende aí que eu posso cobrar. Se você tem que compreender a questão e fazer, não tem muito mimimi, não. Todas as bancas cobram isso, tá? Não é privilégio da FCC, não. A ESAF cobra da mesma maneira, o CESP também cobra da mesma maneira, e não, as bancas não se atêm, elas colocam isso aqui no edital para, ó, tirar o delas da reta, vai que cobra uma questão, o pessoal começa a acusar que fugiu do edital, não fugiu do edital, não. Então, esse aqui é o nosso, né, editalzinho do concurso e esse aqui é o nosso programa do curso. Então, a primeira aula, como eu falei que é a aula de hoje, a gente vai falar da introdução à lógica. Depois, na aula seguinte, a gente vai concluir a parte de lógica formal, né? Lógica formal.
Aqui, a gente vai falar da parte de matemática básica. Que é a base, como eu tinha dito. Então, a aula 3 vai ser a parte de proporção, aquela parte de regra de 3, porcentagem que eu tinha dito. Então, eu sempre chamo isso aqui de proporção. Eu sou a rainha dos apelidos, então eu dou apelido para tudo. Se eu te conhecer e você chamar Luciana, eu vou te chamar de Lu. Eu sou meio assim, sabe? Não sei se é muito bom ser assim, mas eu sou. Então, eu chamo isso aqui tudo de proporção. Quando eu vejo no edital isso aqui, é proporção. Então, eu já sei que tem que estudar tudo de proporção. Porque não adianta também ficar achando que se a banca cobrar números de grandezas proporcionais, e tem banca que às vezes não coloca uma coisinha dessa aqui. Meu, tem que cair tudo, tem que estudar tudo disso aqui. Entendeu? Porque pode cair tudo. Aí a banca diz que fugiu do edital. Não fugiu. Tá tudo no edital. Então, vamos lá. Última parte é a parte de compreensão, que eu sempre falo. Que também é aquela parte que vale tudo. Vale tudo. Então, é aqui o vale tudo, né? Da banca. A banca pode cobrar o que ela quiser. Vamos lá. Eu tô sempre disponível no e-mail carine.gmail.com. Então, esse aqui é o meu e-mail. Sempre que vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram falar comigo, é só me mandar um e-mail nesse e-mail aqui, tá? Mesmo que você não se inscreva no curso, não tem problema. Me inscreve. Eu também tô no Instagram, é Karine Valdres. Karine Valdres. Opa, não é com V não, tá, gente? Só eu é o meu próprio nome. A louca. Valdres. E eu, no Face, eu também tô lá. Que é Prof. Karine Valdres. Então, sempre que você quiser falar comigo, pode me mandar um e-mail, pode me mandar uma mensagem no Face ou uma direct no Insta. Eu sempre tô aí. Tô aí, tô conectada, que eu gosto mesmo, assim. Descobri que eu gosto. Não gostava, mas agora eu gosto. Então, assim, antes de a gente entrar no conteúdo aí da aula mesmo, né, a gente começar a falar de lógica, eu vou falar um pouquinho de mim, de como foi a minha história de concurseira, né? Eu sou de Blumenau, como eu, não sei se eu falei no começo, mas eu sou de Blumenau, Santa Catarina, né? Agora tá tendo até o Oktoberfest. Não sei quando vocês vão estar vendo essa aula, mas agora tá tendo o Oktoberfest. Eu me formei em engenharia química. E quando eu me formei, eu fui trabalhar numa multinacional. E eu trabalhei muito, olha, trabalhei muito, muito mesmo. Mas eu fiquei muito decepcionada trabalhando na empresa, assim, porque eu acho que a gente está num país muito difícil, né? As coisas estão tão difíceis. E às vezes eu via, assim, gente com 15 anos de casa, 2 filhos, o cara era demitido do dia para a noite, mandado embora, ou transferido para uma cidade longe. E eu ficava muito impressionada com isso, assim, sabe? Isso me deixava mal. Em 2009, portanto, eu estava ali nessa fase trabalhando, e aí saiu a autorização do concurso da Receita Federal, e eu comecei a estudar para esse concurso. Eu não tinha base nenhuma anterior, né, não sabia nada dos direitos, principalmente. Assim, lógico que eu até sabia alguma coisa, né, mas direitos não. Comecei do zero mesmo, e fui aprovada em 39º lugar, dentre os 70 mil candidatos. Então, assim, foi uma... Eu estudei muito rapidamente e passei, e hoje em dia trabalho no que eu gosto, com um salário bem legal, e assim, em Blumenau não era uma cidade com tradição de concurso, não era uma cidade que todo mundo falava, nossa, não, ninguém sabia de concurso, todo mundo falava que concurso não funcionava, todo mundo falava que concurso era coisa de carta marcada, e não foi por aí. Para mim funcionou.
Eu estudei muito pelos cursos do ponto, não é porque eu dou aula aqui hoje em dia que eu vou puxar o saco, é que eu realmente usei muito. E quando eu passei no concurso, o Vicente Paulo e o pessoal da coordenação me convidou a dar aula, e por isso que eu aceitei, porque eu realmente acredito no curso online. Eu acho o curso online melhor do que o curso presencial, porque o curso online você faz na hora que você quiser, você pode ver várias vezes e voltar. Isso é muito, muito bom. Então, assim, gente, a gente está aqui falando de concurso, e para passar em concurso tem que estudar. Então, para isso, a gente tem que ter o quê? Força de vontade. Força de vontade. Eu estudava uma escrivaninha velha, e minha maior vontade era sair daquela escrivaninha. Era o que eu mais queria. Todo dia eu ia para aquela escrivaninha e eu queria sair dali. E isso me dava muita força de vontade para estudar. Então, assim, concurso não pede foto para inscrição. Não importa se você é bonito ou feio, preto ou branco, rico, pobre, gordo ou magro. O que importa é se você quer passar ou não. Aqui é E. Estudar muito para passar. Então, tem que querer passar muito e tem que estudar muito. Se você quer passar e estudar muito, já tem 90% de chance de ser aprovado. Certo? Aqui já está minhas mídias, aqui é os sites, o site da POF. E o meu site é esse aqui, tá, gente? Se quiserem entrar lá tem a história completa de como eu passei, a história completa de como eu fui aprovada, tem dica, tem um blog lá onde eu falo um monte de bobagem. É só entrar lá, tá bom? Agora vamos falar de lógica, né? A gente tá aqui para isso. Então vamos falar um pouquinho de lógica. O que é lógica? A gente não precisa nem definir lógica, porque a própria FCC já define, ó. Para a FCC, lógica é o estudo das relações entre afirmações. E não da verdade dessas afirmações. Então, para a FCC, um argumento é um conjunto de fatos e opiniões que dão suporte a uma conclusão. Isso não significa que esses argumentos e premissas e conclusões estejam necessariamente verdadeiras. O que importa é analisar esses argumentos e testar a nossa capacidade, a nossa habilidade de pensar logicamente. Isso aqui eu tirei de uma própria questão da FCC, tá? Então é isso que é lógica. Lógica não é eu dizer para você que o céu é azul. É azul. Para saber se isso é verdade, que o céu é azul, você vai lá para a aula de física, né? Vai lá aprender física, vai saber por que o céu é azul, as ondas do céu e tal. Aqui a gente quer saber que se eu disser que o céu é azul e depois eu disser que se o céu é azul, o céu é azul, eu ganho R$50. Então, assim, aqui eu não tô querendo saber se o céu é realmente azul. Eu tô querendo saber o que vai acontecer se o céu for azul e se o céu não for azul. Eu vou ganhar R$50? Eu não vou ganhar R$50? Entende? Isso é lógica. Isso é lógica. Lógica não é eu saber o conteúdo da minha proposição, da minha afirmação. É eu entender que aqui existe uma condição. E que se o céu efetivamente for azul, eu vou ganhar R$50. Se o céu não for azul, será que eu ganho R$50? Posso ganhar, posso não ganhar, não sei. Isso é lógica, é estudar a relação entre afirmações. Isso é lógica. Então, em resumo, lógica estuda relações entre afirmações. E essas afirmações eu chamo de proposições. Então, eu posso chamar o céu é azul de proposição. Isso aqui vai ser uma proposição. Proposição. Outra proposição que eu tenho aqui é eu ganho R$50. Também é uma proposição. Eu ganho. É uma afirmação. Estou afirmando, eu ganho R$50. Então, vamos entender o que é proposição, efetivamente.
Só concluindo aqui, né, premissas e conclusões nunca precisam ser necessariamente verdadeiras. Eu poderia dizer que o céu é vermelho, certo? O céu é vermelho. E aí? O céu é vermelho ou não é? Não é na lógica que eu vou saber se o céu é vermelho. Se eu disser para você que é verdade, se a banca disser para você que é verdade que o céu é vermelho, você vai acreditar que o céu é vermelho. Entendeu? Não é você que vai julgar se o céu é azul ou não. É a banca que vai te dizer. A banca que vai te dizer. O objetivo é sempre pensar logicamente. Então, se a banca disser que o céu é vermelho e fazer você pensar com base nisso, que você vai se vestir de preto todo dia se o céu for vermelho, você vai dizer, beleza, se o céu for vermelho, eu vou me vestir de preto todo dia. É isso que é lógica. Eu não estou querendo saber o conteúdo das proposições, eu estou querendo pensar logicamente. Pensar. Pensar. Certo? Então vamos entender o que é proposição. Eu falei ali que proposição era uma afirmação. O CESP, ele nos fala o que é proposição. Então, ele fala assim, entende-se por proposição todo conjunto de palavras ou símbolos que exprimem um pensamento no sentido completo. Isso é importante lembrar. Pensamento no sentido completo. Também é importante lembrar que pode ser um conjunto de palavras ou um conjunto de símbolos. Por exemplo, vou falar para vocês assim, x é igual a 7. Isso aqui é uma proposição? Isso aqui é uma proposição. Por quê? Eu posso classificar isso aqui em verdadeiro ou falso. V ou F. Proposição, o macete da proposição é eu conseguir classificar em verdadeiro ou falso. Se eu tiver um x que vai ser igual a 7, a minha frase a proposição vai estar verdadeira. E se eu tiver um x que for diferente de 7, a minha afirmação vai estar falsa. Então, aqui é uma proposição. Eu posso classificar como verdadeira ou como falsa. Não posso classificar como verdadeira e falsa ao mesmo tempo. E nem existe uma outra terceira opção. Verdadeira, falsa ou mais ou menos. Não. Então, isso aqui é uma proposição. Certo? Então, a proposição ela tem que expressar um pensamento no sentido completo, ou seja, afirmar fatos que exprimam juízos a respeito de determinados entes. Isso o CESP falou, né? Então, vamos lá. Proposição é uma frase, uma equação, uma expressão. Frase ou equação ou expressão cujo sentido, cujo conteúdo pode ser considerado como verdadeiro ou como falso. Então, isso é uma proposição. Proposição é algo que eu consigo dizer isso é verdadeiro ou isso é falso. Eu tenho que conseguir classificar. Tem que conseguir classificar como verdadeiro ou como falso. Nunca como verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Esse macetezinho, você já cai por terra um monte de coisa que a banca pode te dizer que isso aqui é proposição e você vai, não é por causa disso. Vamos lá. Existem dois tipos de proposições. As proposições simples e as compostas. Vamos para as proposições simples. Proposições simples são afirmações. Então, são frases bem no padrão que a gente aprendeu na língua portuguesa. Elas são formadas por, no mínimo, um sujeito e um verbo. Ou, então, são símbolos, que eu consiga ler como uma frase. Por exemplo, assim. Se eu disser para você, o Brasil não ganhou a Copa de 2014. O Brasil não ganhou a Copa de 2014. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho sujeito, tenho verbo aqui, e aqui eu tenho um objeto. Aqui não é a aula da Júnia, né, nem da Cláudia de português, nem do professor Macarrão. Então, aqui, eu não vou ficar explicando direito isso aqui, não sei se está certo ou não. Mas, basicamente, aqui a gente tem uma proposição simples. Por quê? Porque a gente tem um sujeito fazendo alguma coisa.
Agora vamos entender o que não é proposição. O perdedor da Copa de 2014. Essa frase aqui, ela está expressando alguma coisa? Alguma ideia? Não. O perdedor da Copa de 2014. Cadê o verbo? Então, essa frase aqui, ó, não tem verbo. Não tem verbo. Então, como não tem verbo, não é proposição. Então, não é proposição. Certo? Então, isso aqui, ó, não é proposição. O perdedor da Copa de 2014. Se fosse o perdedor da Copa de 2014 não ganhou o troféu. Aí seria uma proposição, porque já teria um verbo, não ganhou. Certo? Outra coisa que vamos falar que é proposição. Lembra do x é igual a 7? X igual a 7. Se você lê, olha isso aqui, não tem nem sujeito nem verbo, mas experimenta ler. X é igual a 7. Então, eu tenho um verbo aqui, eu consigo tirar um verbo daqui. Eu consigo tirar um sujeito daqui, que é x. Eu consigo entender uma ideia completa, x é igual a 7. Ponto. Então, por isso que isso aqui é proposição. Certo? Proposição composta. Proposição composta é quando eu tenho uma proposição simples. Opa, canetinha. É quando eu tenho uma proposição simples. Ó, a Alemanha ganhou a Copa de 2014 e a Argentina ficou em segundo. Então, eu tenho aqui uma proposição simples, né? A Alemanha ganhou a Copa de 2014. Certo? E aqui eu tenho outra proposição simples. A Argentina ficou em segundo. Proposição simples. E aqui no meio eu tenho um conectivo. Conectivo. Por isso aqui é uma proposição simples. Por isso que isso aqui é uma proposição composta, desculpa. Ela está juntando duas proposições simples. Quando eu tenho uma proposição simples, um conectivo e outra proposição simples, isso aqui tudo ganha um nome de proposição composta. Proposição composta. Proposição composta. Certo? O mais legal é que, assim, a preposição simples, eu posso chamar de P, por exemplo. Eu venho aqui e falo que isso aqui é P. Aí eu venho aqui e digo que essa de segunda, a Argentina ficou em segundo, eu chamo de Q. Tô dando um exemplo, tá, gente? Posso chamar de A, de B, de C, qualquer letra. E o E, a gente vai ver na aula que vem, mas o E, em lógica, ele é um chapeuzinho. Então, eu posso expressar uma frase por um chapeuzinho, por uma frase P, E, Q. Então, eu pego uma proposição simples, chamo com uma letra, aí eu pego um conectivo, chamo com um símbolo, e pego a outra proposição simples e chamo com outra letra. Aí eu gero uma proposição em termos de símbolo, P e Q. Legal, né? Eu acho super legal isso aqui, porque daí o que eu consigo? Eu consigo brincar com a proposição sem precisar. A Alemanha ganhou a Copa 2014 lá no Brasil, no Maracanã, porque às vezes as bancas elas ficam enchendo de tralha aqui, né? Para mim não importa, o que importa é a ideia da proposição, né? Já sei que tem um sujeito e tem um verbo, isso aqui é uma proposição. Então eu substituo todo aquele calhamaço que a banca der por um P, o outro calhamaço por um Q e assim eu sigo adiante. Por isso que servem as letrinhas, para simplificar. Tem gente que olha e fala, ai, mas pô, por que essas letras complicam? Não complica, gente, a letra simplifica. Eu venho aqui, substituo esse calhamaço de coisa
por uma letrinha, olha que coisa boa. Certo? Então, vamos lá. Ó. A frase acima tem 3 proposições. Então, a Alemanha ganhou a Copa de 2014, é uma proposição simples. A Argentina ficou em segundo, é uma proposição simples. Também está ali na frase. E a proposição composta toda é a Alemanha ganhou a Copa de 2014 e a Argentina ficou em segundo. Então, a gente tem 2 proposições simples ligadas pelo conectivo E. Então, a gente vai estudar mais para frente o conectivo E. Lá mais para frente, a gente vai estudar vários conectivos. O E, que é um chapeuzinho. O OU, que é um Vzinho. O C, então, que é aquele que eu falei lá em cima, né? Se o céu for azul, então eu ganho R$50, que a gente chama de condicional, né? Mas eu chamo de C então, mas é a condicional, que é uma setinha assim, ó. Aí tem também o ou, que é assim, ou o céu é azul, ou eu ganho R$50. Que aqui pode ter, o céu é azul ou eu ganho R$50. Aqui é, ou o céu é azul, ou eu ganho R$50. Que isso aqui é um Vzinho com um tracinho embaixo, né, para contrapor isso aqui. E tem também um outro que a gente chama de bicondicional, que ele é o C somente C. O céu é azul, C e somente C, eu ganho R$50. Mente C. A gente chama de bicondicional. Então, é uma setinha que vai e volta, assim, ó. Então, esses aqui são os conectivos. A gente vai ver tudo na próxima aula. Então, aqui estou falando um pouco mais de proposição e tal, mas isso aqui eu vou ver na próxima aula. A gente vai ver tudo na próxima aula. Então, não são, como eu falei, não existem só esses conectivos, mas a sistemática da coisa é, de acordo com o conectivo usado, as mesmas proposições simples podem resultar em proposições compostas verdadeiras ou falsas. Então, vamos voltar a falar de proposição. Proposição é uma coisa que a gente já sabe que são afirmações. E que dela a gente pode extrair um valor lógico, uma alma. E que essa alma tem que ser sempre verdadeira ou falsa. Como eu falei, não pode nem ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, e nem ter uma terceira opção, verdadeiro e falso mais ou menos. Não, ou é verdadeiro ou é falso. Então, assim, o que não pode ser proposição? Tem várias coisas que não podem ser proposições, porque a gente não pode tirar esse valor lógico. O que são, por exemplo? Sentenças interrogativas. Por exemplo, se eu perguntar assim, o que você comeu hoje? Isso aqui é proposição? Não. Isso aqui não é proposição, porque eu não posso classificar isso aqui em verdadeiro ou falso. O que você comeu hoje? Será que é verdadeiro ou falso? Não sei. Agora, se eu disser, eu comi batatas. Batatas. Eu comi batatas, eu posso classificar como verdadeiro ou falso, porque ou eu comi batatas, ou eu não comi batatas. Ah, comeu batata? Mais ou menos. Não existe mais ou menos. Ou eu comi batata, ou eu não comi batata. Então, isso aqui é uma proposição. Isso aqui é proposição. Agora, o que você comeu hoje não é proposição. Então, sempre que tiver uma sentença interrogativa, sempre que a banca colocar um sinal de interrogação, eu comi batatas, isso aqui já não é proposição. Certo? Sempre que a banca colocar um sinal de interrogação, você já sabe que não é proposição. Continuando. Sentenças imperativas. Essa daqui é complicadinha. Por quê? Porque a gente tem as interrogativas, as imperativas e as exclamativas. As exclamativas, que legal! Não é proposição, não posso classificar como verdadeiro e falso. Mas eu tenho aqui isso aqui para dizer, né? Então, se eu vejo um símbolo de exclamação ou um símbolo de interrogação, eu já sei que não é proposição. Agora, as imperativas não. As imperativas, elas também terminam em ponto. Então, é mais difícil, tem que ficar ligado. Então, por exemplo, assim, ó, vai lá e depois me conta como foi. Eu posso classificar isso aqui em verdadeiro ou falso? Não. Vai lá e depois me conta como foi. Se eu chegar e disser, eu fui e não gostei.
Aí é uma proposição, posso classificar como verdadeiro e falso. Agora, vai lá, tá me mandando fazer alguma coisa, então não é proposição. Ou então, assim, coma isso, não é proposição. Imperativo não é proposição. É bem sutil, tá, gente? Por isso que eu tô falando. Sempre que você estiver na prova e cair uma questão falando disso, primeiro procura um sinal, ou de exclamação, ou de interrogação. Se não tiver, tenta ver se ele está dando uma ordem. Se estiver dando uma ordem, também não vai ser proposição. Ordem não vai ser proposição. Então, outra sentença que não é proposição, sem verbo, como eu já falei, isso aqui eu já falei, né? Sem verbo. A casa é azul. A casa é azul é proposição. Agora, casa azul não é proposição. A casa é azul é proposição. Agora, casa azul não é. Sentenças que podem mudar de significados. Por exemplo, uma equação formada apenas por incógnitas. Ou seja, se eu disser x é igual a 7, isso aqui é proposição. Porque x é igual a 7. Ou isso aqui é verdadeiro, ou isso aqui é falso. Agora, se eu falar assim, x é igual a y. Isso aqui é proposição? Não, isso aqui não é proposição. Porque eu não posso classificar como verdadeiro ou falso. Tem também os princípios. O CESP adora cobrar isso. Eu nunca vi cobrar isso aqui na FCC. Mas vamos falar sobre ele. Então, assim, tem o princípio da exclusão do terceiro termo. Ou seja, só existem duas opções, ou verdadeiro ou falso. Não existe uma terceira opção. Também tem um princípio que chama não contradição, ou seja, ela não pode ser verdadeira ou falsa e falsa ao mesmo tempo. Então tem que ser verdadeira ou falsa. Não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Certo? Agora, para finalizar isso aqui, a gente está falando aqui, o céu é azul, o Brasil ganhou a Copa. Claro, a gente sabe que o Brasil ganhou a Copa. A gente sabe que o céu é... A Copa não, a gente sabe que a Alemanha ganhou a Copa, mas a gente sabe que a Alemanha ganhou... o Brasil ganhou as Olimpíadas. A gente sabe que o céu é azul. A gente sabe que... sei lá, a gente sabe várias coisas. Mas, às vezes, as bancas tentam confundir, porque se a banca disser para você que a proposição a Alemanha ganhou a Olimpíada de 2016 no Brasil, se ela disser que isso é verdade, você tem que dizer, ah, beleza, então isso aqui é verdade. Então, assim, é o que eu sempre falo, não seja teimoso. Não seja teimoso. Se a banca disser o céu é vermelho, céu é vermelho. Se a banca disser que o céu é vermelho, você vai falar que isso aqui é verdade, você vai falar que isso aqui é verdade. Entendeu? Não é você que vai julgar. Então, em raciocínio lógico, em lógica, não existe o julgar. Em lógica, não existe julgar. A gente não julga. A gente aceita o que a banca está dizendo para a gente que é verdade. Ou a gente tenta encontrar essa conclusão de acordo com as proposições que ela deu, que é a parte de argumento que a gente vai ver na aula que vem. Mas a gente não julga. Não é a gente que vai dizer, ah, não, o céu é vermelho, é falso. Não, jamais. Certo? Então, é o enunciado da questão que vai dizer o que é verdadeiro e o que é falso. Então, partiu para a questão. A gente só vai fazer aqui uma questão na aula de hoje, porque o tempo é curto, mas na próxima aula a gente vai fazer mais. Então, a gente tem aqui essa primeira questãozinha, que caiu no Tribunal de Contas de Goiás. Então, vamos lá. Uma proposição de uma linguagem é uma expressão de tal linguagem que pode ser classificada como verdadeira ou falsa. Não existe nem verdadeiro e falso ao mesmo tempo, e também não existe uma terceira opção. Ou ela vai ser verdadeira, ou ela vai ser falsa. Com base nessa definição, analise as seguintes expressões. Então, você tem que classificar isso aqui, né? Tem que pegar isso aqui e falar, será que isso aqui é proposição? 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 Será que isso aqui é proposição?
tem que classificar aqui. A questão pede que você justamente classifique se isso aqui é proposição ou não. Vamos lá. De cara, o que a gente pode tirar daqui? Que não é proposição. Que horas são não é proposição. Já sabemos que é interrogativo. Interrogativo. Gativo não é. Vou fazer como a gente faria na prova, hein? Conseguiu uma questão falsa, já vem para as alternativas. Então, a 2 eu já sei que não é preposição, já elimino aqui, ó. Au. Agora, os tigres são mamíferos. Os tigres são mamíferos. Sujeito, verbo, predicado. Os tigres são mamíferos. Então, isso aqui tá certo? Então, a 4 eu já sei que é proposição. Então, eu elimino todos que não tiver a 4. A 4 tá aqui, não tá aqui, a 4 tá aqui, a 4 aqui. Sobrou 3. Continuando. 36 é divisível por 7? Eu posso chegar no resultado disso aqui? Posso. Isso aqui vai ser verdadeiro ou falso? Vai. Não existe uma opção aqui, mais ou menos. Não. Ou 36 vai ser divisível por 7, e isso vai ser verdade, ou 36 não vai ser divisível por 7, e isso aqui vai ser falso, entende? A gente sabe que 36 não é divisível por 7, a gente vai aprender no curso, mas se fosse divisível por 7, porque o que é divisível, né? 35 dividido por 7, a resposta é 5. 36 não é, então isso aqui é divisível, 5 é divisível, o 35 é divisível, mas o 36 não. Então, a gente sabe que isso aqui é falso. Mas mesmo sendo falso, é uma proposição. Eu posso classificar em verdadeiro ou falso. Então, a 5 também é proposição. Então, já venho aqui e elimino. Sobrou. Então, o que ele quer que eu classifique? Ele quer que eu pegue a 1, né? A 3 está aqui. Então, a 3 está nas outras duas. Existe um número inteiro tal que 2x é maior que menos 5? Será que existe? Não sei se existe ou não, mas ele está afirmando que existe. Então, eu posso classificar isso aqui em verdadeiro ou falso. Ou falso, certo? Posso classificar isso aqui em verdadeiro ou falso. Então, isso aqui está verdadeiro. Então, sobrou essas duas. Aí, a gente fica com a primeira. A gente tem que classificar isso aqui. Será que isso aqui é proposição? Então, a gente tem 3 mais 8 menor que 13. Se eu colocar isso aqui em termos de frase, 3 mais 8 é menor do que 13, eu posso classificar isso aqui em verdadeiro ou falso? Posso classificar isso aqui em verdadeiro ou falso. Eu vou chegar num valor aqui, né, 11 é menor do que 13, mas nem me interessa chegar nesse valor, certo? Eu posso classificar isso aqui como verdadeiro ou falso. 3 mais 8 é menor do que 13. Então, isso aqui é proposição. É proposição. Certo? Então, a gente tem que a 1 é proposição, V. A 2 não é proposição, F. A 3 é proposição, V. A 4 é proposição, V. A 5 é proposição, V. A 6 não é proposição, porque a 6 eu tenho duas letras aqui, né? Então, eu posso classificar isso aqui como verdadeiro ou falso? Não sei, depende do valor de x e de y, né? Se depender só do valor de x, tudo bem. X é igual a 5. Agora, isso aqui eu não posso classificar. X mais y é igual a 5, porque eu dependo do valor de x e de y. Eu tenho mais de uma letra. Então, quando tem mais de uma letra, também eu não posso classificar como verdadeiro ou falso. Então, a minha resposta aqui é a letra E. Aqui embaixo, a gente vai ter todas as análises, todas as resoluções. Eu sempre vou dizer aqui, sempre vou ter os comentários, sempre vou falar aqui para vocês, né? Sempre vou deixar o comentáriozinho, mesmo que eu explique na aula, mas sempre vai ter o comentário aqui, sempre vai ter a explicação aqui. E é isso, hoje já estamos de tempo. Aqui é o nosso Memorex da aula, como eu falei. Aqui tem o Memorex, em que a gente vai falar tudo sobre a matéria resumidamente, assim, né? Isso aqui é mais da aula que vem, mas basicamente isso aqui é o quadro que resume a lógica. E aqui tem a lista de esses comentários, eu sempre vou colocar no final da aula também. Certo, gente? Então, essa foi a aula de hoje. Deixa eu voltar a ver vocês aqui.
Essa aqui foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado e espero que na aula que vem a gente continue a falar sobre lógica juntos, tá bom? Um grande beijo e até lá!